Recentemente fui convidado a falar sobre autismo no programa De Noite, com o Danilo Gentili. Eu tentei abordar ali diversas questões importantes do espectro do autismo, tanto da parte leve, a dificuldade do acesso ao diagnóstico e também que é uma camada que muitas vezes é negligenciada, né, de apoio e suporte, quanto também casos absurdos que infelizmente ainda existem aqui no Brasil por conta de falta de serviço público de qualidade e de intervenção especializada. E talvez você já saiba disso, mas se você não acompanhou, esse convite foi motivado principalmente por conta de uma treta que envolveu a comunidade do autismo com os perfis da modelo Aline Mineiro, que é a namorada do Léo Lins, que faz parte do programa. Muitas pessoas se posicionaram em toda essa confusão, foi um atrito que durou dias, na verdade. Eu também me posicionei em um vídeo aqui do canal. Se você quiser assistir, o vídeo está na descrição. E nesse vídeo aqui eu gostaria de compartilhar com vocês alguns pontos que eu tenho pensado há algum tempo, na verdade, e que eu acho que a situação acaba sendo propícia para a gente dialogar sobre. E já vou avisando, na verdade, que para entender a história por completo, inevitavelmente vocês têm que assistir o vídeo também do Léo Lins, que vai estar aqui na descrição, onde ele conta sobre a perspectiva dele, como ele viu todo esse atrito. Resumidamente, eu vejo 3 pontos de destaque nessa história. O primeiro ponto, onde inicia todo o atrito. O fato da Aline ter gravado stories mostrando o Léo Lins em uma festa e dizendo que ele parece autista porque ele sempre se isola, ele sempre fica sozinho ali nas festas. Segundo ponto relevante da história é, após a comunidade e diversos pais e autistas ativistas irem dos perfis tanto da Aline quanto do Léo, o Léo convida os seus seguidores a irem se divertir lá nos seus posts, nos seus comentários. Terceiro ponto, a viralização de um print de uma mensagem que o Léo Lins enviou para alguém com uma resposta realmente chocante e que a comunidade do autismo se revoltou ao ler. Sobre esse terceiro ponto, já me posicionei no vídeo anterior, mas gostaria de reforçar. O direito à liberdade de expressão, ele não é absoluto. E neste contexto, sob perspectiva do Léo Lins, como ele narra no vídeo dele, que vocês podem conferir melhor das próprias palavras dele, ele se sentiu no direito ali por se tratar de uma situação que ele já havia recebido várias ofensas e que a vida dele e da namorada tinha sido comprometida por causa daquela pessoa. E também tem o fato que não foi uma manifestação pública. Novamente, como disse no vídeo anterior, não cabe a mim julgar se ele fez errado, se fez certo, se justifica ou se não justifica. Afinal de contas, N processos foram abertos sobre esse caso e isso será julgado e apurado pelas entidades competentes. O segundo ponto, que é o fato do Léo Lins ter convidado o seu público a ir nos stories e se divertirem com os comentários das mães que estavam por ali e por consequência isso resultar em ataques a essas mães, eu realmente não concordo com isso. Eu realmente continuo me posicionando contra isso. Não acho que isso é algo legal de se fazer e eu disse isso com todas as palavras também presencialmente, quando eu vi o Léo Lins. E eu não concordo que pelo fato dele ter feito isso no perfil dele, nos stories dele, por mais que as mães tenham ido lá primeiro, eu realmente não concordo que isso justifica. Principalmente a julgar do fato que, historicamente, tenho recebido ataques nas minhas comunidades virtuais, no meu canal, porque algum influencer, alguma outra pessoa na comunidade dela fala, dissemina essa cultura de que é legal zoar autistas e tudo mais, e de repente eles saem dessa comunidade e vêm aqui me atacar. E é claro, alguém pode até dizer que, poxa William, mas você é produtor de conteúdo, então você corre esse risco. E sim, de fato, eu corro esse risco. Mas eu não acho que é um nível de ataque proporcional a qualquer outro criador de conteúdo pela internet. E no meu entendimento, isso realmente não é uma atitude aceitável e cabe sim, em alguns casos, dependendo da consequência dos danos que isso gera, sim, abrir um processo sobre isso. Mas eu principalmente queria falar do primeiro ponto, o início de toda essa confusão, que foi o fato da Aline ter filmado o Léo, feito aqueles stories dizendo que ele parece autista. E logo de início eu preciso me posicionar aqui. Eu não vejo que isso foi algo problemático. O fato de uma pessoa se isolar realmente é algo característico de alguém que é autista. E eu imagino que até outras pessoas já foram diagnosticadas com transtorno do espectro autista por conta de alguma pessoa que justamente fez algum apontamento como esse que a Aline fez.
E ao estar frente a frente com o Léo Lins e conversando com ele e passando ali a minha perspectiva sobre todo esse acontecimento também, por um momento eu pensei, como será que eu poderia convencer ele de que o melhor é pedir desculpas para a comunidade do autismo? Simplesmente pedir desculpas. E na verdade, como ele falou no vídeo dele, ele de fato pediu desculpas de uma forma seletiva. Ele não pede desculpas às pessoas que foram desrespeitosas com ele e que agrediram de alguma forma. Mas sobre esse primeiro acontecimento, eu realmente interpreto que houve, por parte do ativismo, uma reação desproporcional sobre isso. Comecei a pensar sob a perspectiva da Aline, como será que depois de todo esse acontecimento ela enxerga a comunidade do autismo? Quão propensa ela estará a genuinamente querer entender mais sobre autismo, interagir melhor, entender melhor sem sentir medo? E eu realmente confesso aqui para vocês, muitas pessoas bacanas que eu conheci, eu identifico esse padrão comportamental. Eu identifico como elas têm receio de falar comigo sobre autismo. E é algo muito frustrante para mim, porque isso é o meu hiperfoco. Algumas pessoas podem ter um receio tão grande em fazer até sequer uma pergunta sobre o autismo, e eu penso, poxa, quantas outras teve receio de perguntar e parou no receio e não perguntou? A forma que eu proponho o ativismo e conscientização não é uma forma baseada em punição. E eu não acho que essa forma seja efetiva. E isso não quer dizer que nós não devemos nos posicionar. Eu não acho de nenhuma forma aceitável, por exemplo, um parlamentar usar autismo de uma forma pejorativa para falar mal do seu adversário ou coisa do tipo. Isso, com certeza, em todas as oportunidades relevantes, eu sim me manifestarei. E eu pretendo me posicionar, e eu acho que é algo extremamente valioso a comunidade se posicionar sobre qualquer evento que possivelmente fira a dignidade das pessoas com autismo. Mas ao mesmo tempo eu peço um pouco de reflexão sobre quais realmente são esses eventos que vale a pena engajar. Eu digo isso principalmente motivado a um próprio histórico pessoal mesmo. Isso não acontece publicamente, isso acontece em grupos mais reservados da comunidade do autismo, subgrupos. E eu já fui tratado com muita agressividade, já fui tratado com muita ignorância pelo próprio ativismo do autismo. E, infelizmente, sim, dentro do nosso próprio ativismo, há sim manifestações nada agradáveis, nada educadas, nada respeitosas de se alcançar o fim que todo mundo quer, que é mais respeito e mais conscientização. E uma forma que eu tenho proposto de ativismo é uma forma que, ao meu entender, é mais efetiva, uma forma que não use de mecanismos de punição como o principal mecanismo para se alcançar esse fim. E que em qualquer situação que cabe uma punição, usarmos os meios legais de se alcançar isso. E é claro, você também pode não concordar comigo e também não aceitar as desculpas da forma que a Aline e o Léo manifestaram ali no vídeo deles, mas eu realmente peço para todos aqui da comunidade repensarem e olharem para o nosso próprio ativismo. Qual é a mensagem que a gente está passando para as pessoas que estão em volta da gente? Ela realmente é uma mensagem de conscientização? As pessoas genuinamente estão interessadas em saber sobre o que é o autismo, sobre realmente ajudar a gente? Ou elas estão sendo apenas controladas por um medo de ser punidas, ou de falar algo errado, ou de não te dar um lugar de fala, ou algo do tipo? Também não posso ser ingênuo em pensar que um caminho 100% assertivo, educado e respeitoso para alcançarmos o que a gente quer é possível e é viável. O histórico de luta é marcado sim por episódios de violência, mas no meu entendimento isso jamais quer dizer que esse deve ser o padrão, que esse deve ser o standard do ativismo. E talvez você não concorde sobre a minha interpretação sobre esse caso que envolveu o Léo Lins, a Aline e a comunidade do autismo, e tudo bem, mas eu realmente convido a gente a repensar, olhar para o nosso próprio ativismo e ver o que nós estamos conquistando com isso. Nós realmente estamos conquistando da forma que eu me manifesto, da forma que eu engajo nas causas. Eu estou conquistando mais respeito, estou conquistando mais empatia, estou conquistando mais inclusão de fato? E é isso que eu proponho nesse vídeo.